Olá, gente! Estamos aqui novamente para trazer um assunto que vai fazer a diferença no trabalho em escola, um trabalho efetivo quanto às questões das relações que existem entre a gestão escolar e os professores. Se você ficou interessado em gestão escolar, professores, escolas, esse é o canal que vai fazer a diferença na sua vida. Então vem comigo, eu me chamo Maria Angela Posa, sou doutora em educação e eu estou aqui com vocês para esse tema. Como trabalhar com a relação da gestão escolar e os nossos docentes. Vamos lá para o vídeo? Um tema que você vai gostar, principalmente você que está em sala de aula, que quer assumir a supervisão, coordenação, orientação da sua escola, onde você trabalha, e talvez a direção da escola. Esse tema ele é fundamental para quem quer realmente traçar esse plano de carreira dentro das universidades, dentro das escolas, das instituições. Mas para isso, o entendimento quanto às questões que transitam, os trâmites que acontecem diante disso são fundamentais. Até mesmo as questões que envolvem a formação do profissional que está dentro da escola, o nosso pedagogo, o nosso professor. Porque diante dessas questões, não vai ser somente o pedagogo que vai querer assumir uma gestão. Eu posso ter professores especializados, professores de geografia, literatura, matemática, estudos sociais. Tem mais estudos sociais? Veio agora na cabeça estudos sociais, né? Outras disciplinas tão importantes dentro desse contexto que não pense que através desse professor não possa existir um gestor que vai fazer toda a diferença. Isso é muito comum dentro da perspectiva do município, do estado, onde aquele professor que faz o estudo direcionado para a sua disciplina assume a direção da escola, assume um cargo importante da supervisão, da coordenação. Isso acontece, isso é legítimo. Tá? Então, pensando sobre essa ideia de que o pedagogo ele quer traçar esse objetivo, essa meta, esse alvo. Eu quero gestão escolar, eu quero estar na gestão, eu quero fazer diferença dentro da formação de professores, eu quero fazer a diferença com esses professores, eu quero traçar metas, objetivos, a funcionalidade, planejamento estratégico. Pensando sobre isso, é interessante também trazer o aspecto da formação. O que você necessita? Eu não quero deixar de lado a importância do professor que quer ficar em sala de aula. Ok, esse professor deseja e ele tem a sua escolha feita. Para isso, ele fica em sala de aula. Ele, por exemplo, ele não tem uma outra ideia de onde pode atuar, porque realmente ele gosta de ficar nesse trabalho, na sala de aula. E é louvável, porque ele fez as escolhas dele. Essas escolhas, elas são feitas. Então, a partir do momento que o professor ele se torna realizado no que faz, ok. Mas tem aquele professor que já se realizou em sala de aula, deseja, então, pegar a gestão escolar da escola, atuar na gestão, que ele deve, sim, se preocupar com as formações. Formação de supervisor, formação de orientador, formação de gestores. Se você quer assumir uma direção, todo material relacionado com direção de escola, instituição de escola, cursos referentes a isso, cursos de liderança de gestores, é válido, é importante. Então, nós estamos falando em dois nichos que são válidos dentro da instituição de ensino. Nós temos o público e o privado. Tá? O público entra dentro daquela ideia realmente que eu falei anteriormente, a questão do movimento das chapas, de assumir a direção da escola. Tá? Quem vai assumir? Tem eleições, faz as eleições dos professores que são concursados, ok? E dentro da privada, geralmente,
faz seleção, vai acontecer as seleções. Aquele professor, ele já pode estar sendo visto, aquela gestão já pode estar sendo vista para a direção, ou essa direção vem de outra rede, de outro estado, de outras pessoas que nem atuaram dentro dessa escola, dentro dessa instituição. Isso aí é um movimento que existe dentro do ensino educacional, da gestão educacional, porque a gestão educacional ela vai englobar várias instituições, né? Diferente da gestão escolar, que é daquela escola. Mas se você tem o desejo é dentro dessa ideia. Você deve ter uma meta. Eu quero assumir a direção da escola. Qual o caminho a seguir? Eu quero assumir a supervisão, a orientação. Qual o caminho a seguir? Ambos, além do ambos, porque aí nós estamos pensando numa supervisão, numa coordenação, numa orientação e numa direção. Então, já temos aí um levantamento grande de funções. Eu devo, sim, estar atento quanto à experiência vivida em todas as áreas que eu atuei como professor, como educador, como pedagogo. Isso vai fazer toda a diferença para assumir uma direção, para assumir uma orientação, para assumir uma supervisão. É interessante quando esses gestores eles entendem na prática aquilo que realmente acontece em sala de aula, aquilo que realmente acontece dentro de uma escola, os trâmites que acontecem dentro de uma cidade, dentro de uma gestão educacional. Quando isso acontece, o crescimento dentro dessa escola com a qualidade e a relação que existe, que esse é o nosso vídeo importante, a relação que existe dessa gestão, dessa direção com os professores. Nós temos que entender que nós estamos trabalhando na perspectiva de líderes. Já foi o tempo da perspectiva de chefe autoritário, com autoritarismo, que manda fazer. Nós temos a ideia que um chefe vai ali, manda fazer. Um líder é diferente. Um líder, ele vai executar, ele vai conversar, ele vai abrir um campo de diálogo, onde nós vamos entender o que está acontecendo para poder, sim, seguir através das atribuições. E muitas vezes, ao olhar dos outros, aquele líder não está executando da melhor maneira possível. Por quê? A partir do momento que ele não manda autoritariamente, parece, aos olhos de muitas pessoas, que não está dando certo. Mas o movimento é bem ao contrário. A gestão, ela dialoga, ela permite que o seu professor ele tenha um entendimento e chegue numa conclusão através das suas reflexões. Então, o líder ele acaba mediando para o professor se dar conta das suas escolhas e entender qual o melhor caminho. A partir disso, eu posso sim fazer o quê? Respostas assertivas com qualidade na escola. Entender o que eu preciso fazer além, como eu preciso trabalhar na formação de professores, qual o trabalho mais efetivo, qual a relação de diálogo, qual a relação de conversa, além de somente um bate-papo, e sim uma formação de estudo. Essa relação do que está acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, ao nosso redor. Então, diante disso, essa preocupação. E a gestão, a partir do momento que o professor quer, o pedagogo quer estar ali, ele vai conseguir fazer muito bem feito. Por quê? Ele já consegue ter a visão dessa liderança, desse cuidado, dessa sensibilidade, dessa amorosidade, no sentido de saber que hoje você está assim, amanhã você pode estar em outro lugar. Então, esse entendimento ele é divino. Por quê? Eu não uso da hierarquia, eu não uso do uso do poder para modificar a minha essência. E essa essência é que vale dentro da qualidade da educação. Essa essência é que faz as pessoas se relacionarem bem, essa essência que faz a diferença em qualquer instituição aonde você está. Por isso que muitas vezes você não vai ser chamado de chefe, vai ser chamado de líder. E esse líder é numa relação. E isso não quer dizer que muitas vezes você vai ter que pontuar coisas que estão certas, coisas que não estão tão boas e poder direcionar. Bom, está satisfeito aqui? Se não está, a gente vai ter que
fazer, sim, um desligamento falando de escola privada. Não estou falando de pública porque são concursados, a não ser que você coloque aquele sujeito à disposição. Vocês entendem que a gestão é um miolo, é um nicho fundamental dentro dessa ideia de qualidade. E todas as pessoas elas têm que entender assim, para que usar esse título para amedrontar as pessoas? Isso aqui é fundamental. Por quê? Se você é professor, se você é pedagogo, você entende esse processo. Se você é um gestor e você não é professor e não é pedagogo e você assume uma direção, você vai ter que entender os caminhos que levam a todo o processo de formação do professor. E para isso, nós temos que estudar muito, nós temos que entender esse processo, nós temos que assumir um papel de estudante o tempo todo, de crescimento, deixar a vaidade de lado, deixar o ego de posições que não levam a lugar nenhum. Qual o maior benefício dessa gestão? Qual o maior benefício dessa direção? É as relações que você tem com um outro, com o professor, e trazer abordagens que façam vocês dois refletirem sobre o crescimento dessa ideia de que a qualidade existe através das pessoas, não de papéis. Então, a qualidade da educação ela vai existir através dessa relação de diálogo, de troca, de crescimento, de formação, e isso que vai legitimar o quê? Essa qualidade, essa gestão. Então, para ter uma boa relação com os professores, com os docentes, diálogo, esse diálogo ele é individual, respeitando as peculiaridades, respeitando a fala e o lugar de fala. Essa narrativa que vem desse lugar, por que esse comportamento está vindo em função do quê? Mas tu faz o professor refletir quanto a isso. Você não direciona, por quê? É isso, você está... Não, baixa esse dedo, baixa essa sintonia de autoritarismo, porque o autoritarismo não leva para lugar nenhum. É o diálogo, é a compreensão. E se muitas vezes pode acontecer de você não ser compreensivo, vai ter outro dia para tentar novamente, e assim você vai conseguir. Gestão escolar, ela é profundamente um estudo diário. Esqueça os títulos, coloque em prática a sua essência e faça a diferença na vida do outro. Você vai ver o que vai acontecer na sua escola, na escola onde você trabalha, nas relações das pessoas. Faça a sua parte. Não olhe porque o outro não está fazendo. Faça a sua parte. E assim você verá a beleza realmente da qualidade educacional. Esse é um vídeo onde eu abordo a questão dessas relações. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente e espalhe esse vídeo para todo mundo. Por quê? É aquilo que nós pensávamos sempre, né? Dá poder para alguém. E aí você vai ver como estão as questões. Mas também você tem que tirar a venda dos seus olhos para ver se você também não está usando o poder para crescer em alguns aspectos. E isso tem a ver com o quê? O movimento que você faz interno e externo. Então, busca a sua essência. Fique com a essência, os princípios e os valores, que aí não vai ter erro. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer diálogo, qualquer troca, deixe nos comentários que eu vou com certeza trazer algo positivo para você. Lembrando, eu tenho um curso de orientação educacional se você realmente quer atuar na gestão. Então, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários. Mariângela, eu quero saber mais sobre o curso em orientação, o e-book em orientação. Dê uma olhadinha lá na loja virtual que eu vou deixar na descrição. E aí você pode também entender um pouco mais dessas questões da qualidade da educação. Certo? Um abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.